Estamos de volta com Família na Real. Se você tem sugestões para o programa ou quer tirar dúvidas, entre em contato com a gente pelo telefone que aparece aqui no seu vídeo. Bem, hoje eu recebo o advogado especialista em mediação, Dr. Rogério Almeida, aqui falando sobre meios consensuais de resolução de conflitos e suas aplicações práticas, especialmente no direito das famílias. Nós vamos continuar aqui, Dr. Rogério, eu queria que você compartilhasse um caso real, um exemplo de um conflito familiar que você resolveu através de um desses meios de resolução de conflitos. Ainda vamos nos aprofundar em relação à constelação, ainda vamos falar mais sobre isso, mas eu queria que você já compartilhasse conosco esse caso prático, ou esses casos práticos. São muitos casos que são importantes. Agora tem um que é emblemático, porque é aquele caso onde judicializar é a melhor coisa que eles conseguiam fazer. Primeiro processo judicial, que não tem êxito, começa a aumentar a temperatura, depois o outro abre um segundo processo, depois vem os pais da ex-companheira, abrem um processo contra o genro, e eu fui procurado por esse rapaz. Fui procurado, ele disse que não sabia mais o que fazer, já perdeu o contato com a filha. E eu disse a ele, olha, é preciso estabelecer uma confiança mútua. Eu vou procurar os advogados da outra parte, vou procurar a juíza para ver se a gente consegue modificar essa situação. Porque se ficar dentro do juízo, nesse modelo perde-perde, modelo contencioso, sim, vocês vão ter mais problemas ainda. Então ele disse sim, e nós pedimos à juíza para participar de uma audiência, eu diria assim, uma audiência de acordo, de conciliação. E nessa audiência eu propus que o processo, nessa audiência eu propus que este processo, onde se discutia guarda, pensão de alimentos, fosse suspenso. E aí as partes concordaram, os advogados também concordaram, e aí nós levamos a questão para um ambiente fora do ambiente judicial. E aí começa a se resolver a questão. Sim. Quando você sai do ambiente judicial, você emocionalmente, você começa a identificar cada um dos problemas, né, doutor Rogério? Sim, você começa a olhar para si. Sim. Nós utilizamos o método da justiça restaurativa, os círculos de construção de paz e de diálogo. Nós conversamos com a moça, tivemos 3 reuniões com ela. A primeira só com ela, a segunda com a irmã e a terceira com os pais dela. E nós conversamos com ele 3 reuniões também. Com ele, com o irmão dele e depois, mais uma vez, com ele. Na terceira reunião, eles já tinham identificado perfeitamente quais as principais causas do problema. Ela identificou da parte dela, ele identificou da parte dele. Perguntei a ele se já tinham propostas, ele disse que sim. Percebi que no nível emocional, eles já tinham expressado os sentimentos dele. Percebi que eles tinham um amor profundo pela filha e que depois da terceira reunião, eles já estavam dispostos a firmar um acordo pelo amor à filha, que é a principal, eu diria assim, a principal envolvida, a quem mais sofre em uma questão de adultos é a criança. Ou seja, numa situação de um contexto judicial, jamais se iria resolver, ou se resolvesse, iria ter descumprimento e logo voltariam novamente à justiça. Porque a gente vê muitas questões dessa forma. Não se chega no acordo entre as partes, o juiz tenta, os advogados, os defensores, não se consegue, então o juiz vai julgar o processo, que é o que tem que ser feito. Mas ele vai julgar o processo e nem sempre vai agradar
e quase sempre não vai agradar a ambas as partes. E é o que a gente vê, descumprimento daquela decisão, né? Então, eu queria aproveitar para o senhor falar um pouco da justiça restaurativa. Como é que ela é feita, como é que ela é aplicada no contexto das famílias? O senhor falou aí de conversar com cada um, de círculo de paz. O que é e como se aplica a justiça restaurativa, doutor Rogério? Justiça restaurativa, ela tem os objetivos principais, restabelecer o diálogo, a paz e cada um assumir as suas responsabilidades e reparação de danos. E aí o senhor faz conversando, provocando aquela parte, é isso? Sim, sim. E ela é consensual, ou seja, você não pode firmar um trabalho com justiça restaurativa sem que uma das partes queira participar. Sim. A pessoa tem que participar. Então, geralmente se tem uma vítima e um acusado. Alguém fez algo a alguém, né? Sim. Então, ali não se trata de passar a mão na cabeça de ninguém, de perdoar, não. Está trabalhando isso. O que se trabalha é cada um, dentro da sua dimensão emocional, poder expressar o que está sentindo. O que é que basicamente a gente conversa, por exemplo, com a vítima? Como você se sentiu na hora? E aí ela expressa, né? Qual a sua principal necessidade hoje? E ela diz qual é. Você teria eu diria, o que a outra pessoa poderia fazer para que você pudesse ficar em paz? Tudo com muita tranquilidade, sem as palavras são bem colocadas para não escalar. Técnicas já que o senhor já tem, não é, de comunicação. Sim. Nesse tipo de meio de resolução. E aí são feitos com todos juntos, separados, e aí já aconteceu do senhor fazer uma sessão, vamos dizer, dessas, e depois já encaminhar para um acordo ali, escrito, né, como o senhor é advogado também, já para a homologação do juiz, já aconteceu? Desse caso que emblemático que eu citei, depois das 3 reuniões individuais, nós fizemos um círculo de diálogo, né? E convidamos também uma outra advogada para representar a sociedade, né? Convidamos a moça, a irmã, o rapaz e o irmão. Então nós tivemos uma reunião que demorou cerca de 4 horas. Todos puderam se expressar. As perguntas são feitas por mim, perguntas que são específicas para que as pessoas possam se expressar. Toda uma técnica para se chegar aonde? Se chegar ao consenso, se chegar à paz. Ao final, todos se reuniram e tiraram uma foto para lembrar do momento. E hoje cada um está tranquilo, cuidando da sua, eu diria assim, da sua nova vida. E foi feito uma ata, e essa ata foi encaminhada para a juíza, através dos advogados, né? E foi feita a homologação. E depois foi mandado para o segundo processo, depois foi levado para a delegacia de polícia. Nossa, a delegacia de polícia estava tratando o tema de ameaça. E outra vara judicial estava tratando de alienação parental. Todas as 3 questões foram resolvidas. Excelente. Através do diálogo. Eu fico muito orgulhoso por isso, não por mim, mas pela coragem das pessoas a assumirem o comando da situação. Digo, olha, o conflito é meu, eu vou resolver. Não é, doutor Rogério? Porque a gente sabe, nós que trabalhamos com as partes que muitas vezes estão ali envolvidas em espirais sem fim de conflitos, nem sempre elas estão dispostas a participarem de tentativas de acordo, já estão cansadas, ou por vezes elas não têm essa confiança de que vai dar certo. Olha, doutora, não adianta mais, eu já tentei conversar, fulano já tentou ajudar, e elas têm, às vezes, esse cansaço, né? Então, é muito bom que, eu acredito que até essa técnica de convencimento o senhor teria que ter, né? Para mostrar os resultados, como podem ser favoráveis, como podem ser benéficos, inclusive elas podem ser aplicadas tanto antes do processo como durante, não é isso, doutor Rogério? Sim. Para se utilizar mediação, justiça restaurativa e constelação, a gente pode utilizar isso sem um processo judicial. Sim. Ou pode primeiro se judicializar. Por quê? Porque muitas vezes a outra pessoa não quer nem olhar para o problema. Uhum. Não é comigo, eu não vou. Aí eu digo para a pessoa, olha, nós precisamos abrir um processo
para que ela seja chamada para olhar para a questão. Então, muitas vezes a pessoa, quando vem, olha para a questão, aí nós convidamos para uma mediação, e quando ela aceita a mediação, que é feita no Sejusc, o meio caminho está andado já. Mas se ela não aceita a mediação, aí nós vamos precisar fazer com que o processo ande. E muitas vezes a pessoa cansa. Ela, olha, eu não quero mais isso para mim não. Sim. Agora eu quero fazer uma mediação, agora eu quero resolver. Por vezes, né, já está há tanto tempo naquela situação que ela quer agora experimentar uma outra solução, né, talvez. O senhor é mediador no seu próprio escritório, não é isso, doutor Rogério? Não é do Tribunal de Justiça, né? O senhor é privado, né? Como o senhor falou, não é isso? Eu trabalho a mediação privada, também sou mediador judicial. Só que o Tribunal de Justiça, ele abriu um novo provimento agora, onde as pessoas, os mediadores se inscrevem e são chamados para as sessões judiciais. Só que no momento eu não estou trabalhando no Tribunal de Justiça, até porque vai ter um choque de interesses, né? Certo. Eu teria que fazer uma escolha, eu teria que fazer uma opção. E em relação à mediação, tem algum caso real que o senhor atuou e que lhe marcou profundamente, que o senhor queira compartilhar conosco? Mediação tem muitas histórias importantes. A que mais me marcou foi quando uma mulher procurou dizendo que o divórcio chegou e não tinha mais o que fazer. Mas ela não sabia como fazer porque, na verdade, ela não queria. Mas o companheiro já tinha, o ex-esposo já tinha saído de casa, já havia uma separação de fato. E não quer olhar para aquela situação, então vamos colocar uma pessoa intermediária que possa resolver. Eu disse a ela, você está aqui para ajudar a resolver a sua questão, né? Ela sim, pois eu vou lhe ajudar a resolver, mas é você quem tem o poder de resolver. E outra coisa, eu não vou escalar essa questão. Eu percebi claramente que ela queria resolver essa situação, embora não quisesse o divórcio. Nós levamos para o Sejusc e nós tivemos 2 sessões. Na primeira sessão, que foi a mais difícil, a mais dolorosa, conseguimos trabalhar a questão de uma pensão, né? Sim. E na segunda, conseguimos trabalhar a questão ligada à divisão dos bens e a questão da convivência com a criança. Mas eu tive liberdade para dizer para ela, é importante um acompanhamento psicoterapêutico. Por quê? Porque a dimensão emocional é a que mais importante. Eu queria até dar ênfase a isso, Rosa. 95% da psique da pessoa é emoção. 5% é razão. Se você vai casar, você vai comprar um relógio, você vai fazer uma viagem, você vai comprar um carro, é no emocional que você... E você vai no racional depois, somente para checar, para poder fazer e realizar aquele desejo seu. Agora, o desejo que está conectado ao emocional é o mais importante. Por isso que eu fiz questão de estudar muito sobre essa questão emocional, porque ajuda as pessoas a resolver as questões. E escalar o conflito no perde-perde não vai ajudar a resolver. Nós temos essa cultura desde a faculdade de briga, de litígio, e os métodos, né, de solução de conflitos vieram para revolucionar, eu diria assim, todos esses conflitos, e especialmente na minha área que eu atuo, que eu vejo mais de perto. E geralmente, Rogério, ao final dessas sessões, as pessoas elas saem de lá satisfeitas, conversando, como é que, me diga, porque eu pergunto isso, porque muitas vezes a gente acaba uma audiência e aquela sensação de briga, aquele peso, aquela insatisfação, aquele ódio, aquele rancor permanece no ar. Ou seja, como eu lhe disse, nós tivemos a sentença, mas não tivemos a solução para o conflito, porque é algo muito além, como eu disse, de uma pensão, de uma partilha de bens, de um inventário, é algo muito além, é algo que está na pessoa e que precisa ser trabalhado. Para a maioria dos juízes e promotores, é uma carga muito pesada, eles terem que decidir por uma pessoa. Mas, quando você vai para o judicial, lá o modelo é racional. Se você for para uma sessão de constelação, em que se trabalha inventário, por exemplo,
em que há muitos conflitos entre os herdeiros, na maioria das vezes o representante do juiz e o promotor estão de costas olhando para outras coisas. E o recado é esse: enquanto vocês não se entenderem, eu não vou poder ajudar vocês a resolver essa questão. Tem coisas que só as partes. Só as partes. Quando chegar ao final, que todos estão alinhados, os filhos, o filho mais antigo, o filho mais novo, e eles estão calmos, o juiz e o promotor olham para o processo. E aí, um mês depois, eu recebo um telefonema: doutor, o processo está andando. Então, não é magia, não eu diria assim, nada místico. Não. É a dimensão emocional das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, Rosa, porque é importante frisar. Foi feita uma pesquisa com o DNA de uma pessoa. A pessoa ficou numa sala, o DNA dela ficou em outra sala ao lado. E ela era estimulada para sentir emoção de alegria, de tristeza, de medo. E o DNA dela se expressava quando ela estava alegre e se contraía quando ela estava triste. Não satisfeito, levaram esse DNA a uma distância de 60 quilômetros. E novamente ela foi estimulada a ter alegria, ter raiva, medo. Do mesmo jeito o DNA se expressou e ele se contraiu. É a mesma coisa. Quando o DNA se expressa ou se contrai determinada característica, os genes vão liberar as substâncias que vão trabalhar a bioenergética para levar sentimentos de raiva, de medo, de proteção, de amor, de cuidado. E isso tem tudo a ver com o que nós fazemos com o sistema de justiça. Tudo isso está... Mas nós estamos presos em uma bolha, em que, olha, o certo é esse: se você não obedecer, eu vou ter que cumprir a lei. Eu ouço isso todos os dias dos juízes e promotores. E não há nenhum problema nisso. Mas é importante que a gente trabalhe essa dimensão emocional, as pessoas entendam que elas têm o poder para resolver. E os advogados também, eles passem a tentar fazer acordos, conciliações nos escritórios, para que eles já entreguem pronto para o juiz. Mais rapidamente tudo isso vai estar resolvido. A gente continua já já.